Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, por favor, capítulo 2. 1 Pedro 2, dos versos 18 a 25. O tema, na minha Bíblia, desse texto é os deveres dos servos cristãos. Eu não sei como está aí para vocês, mas na minha Bíblia fala sobre isso. E é uma palavra muito linda da parte de Deus, e eu quero compartilhar com você. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Diga comigo, é agradável? Vamos mais forte. É agradável que por causa da consciência a Deus, soframos agravos. É agradável, não parece não, né, irmãos? Mas é agradável que por causa da consciência para com Deus, fica mais certo o português assim, soframos agravos. Presta atenção nisso. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Vamos dizer juntos, isso é agradável a Deus? Isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou o engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quantos podem dizer amém? Amém? Sabe, queridos, esse texto ele é muito forte. É difícil nós ouvirmos ministrações aonde os pregadores vão nos dizer que importa sofrer por amor a um compromisso para com Deus. Que é agradável a Deus quando Ele vê o nosso esforço. Muitas vezes nós entendemos que por causa do grande amor e da bondade de Deus, só o agrada nos ver regozijando e jubilando. Não, tem hora que agrada a Deus o nosso sacrifício. A Bíblia diz que agradou a Deus moer Jesus. Moer, quem já viu carne sendo moída? Você já viu a carne passando no moedor, quando você vai ao açougue e o atendente pergunta, é para moer? E você diz, é, para moer. Ainda tem dona de casa que diz assim, 2 vezes, para ficar mais fininho, né? E com menos gordura e mais apropriado para o prato que eu vou cozinhar. Então, agradou a Deus fazê-lo moer. Não porque houvesse qualquer mal no coração de Deus em relação a Jesus. Pelo contrário, pelo seu grande amor, Deus se agradou de vê-lo moer, porque ele pensou, como meu filho está prevalecendo no propósito para o qual eu o chamei. Quando Deus olha para mim e vê que a minha missão está me desafiando, mas que eu estou sendo perseverante. Quando Deus percebe que a sua missão está desafiando você, mas que você não desistiu dela, Ele se agrada. Mesmo que as lágrimas sejam colhidas no seu odre, mesmo que Ele veja a sua súplica com dor, Deus se agrada de ver que nossa natureza está sendo forjada, está sendo conduzida pelo Espírito Santo à obediência. E é impossível, queridos, chegar aonde Jesus chegou, cumprir uma missão como Jesus cumpriu a dele com perfeição, sem passar pela trajetória que já foi estabelecida. Hoje eu quero esclarecer algumas coisas. Primeira coisa que eu quero dizer, todos nós somos comissionados por Deus. Diga, eu sou comissionado por Deus. Diga quem está ao seu lado, você sabia que eu tenho muitas ordens de Deus para cumprir? Diga isso a essa pessoa.
Muitas vezes a gente imagina que as ordens de Deus são para os pastores. Muitas vezes, quando entregamos a nossa vida a Jesus, pensamos que haverão líderes espirituais que vão se incumbir de cuidar de nós, e que então a missão deles é cuidar de nós, de cada um de nós, e nós estamos liberados das nossas missões. Não. Não é porque você tem pais que protegem você que você está liberado da sua missão. Não é porque você tem um marido que é sacerdote na sua casa que você está liberada da sua missão. Não é porque você tem uma esposa que é mulher de oração que você está liberado da sua missão. Eu já contei para vocês um fato engraçado de um tio, por parte de mãe, que ele era muito assim, leviano, malucão. E nós falávamos muito de Deus para ele, minha avó, muito crente, minhas tias, meu pai. Falavam para ele, olha, você precisa converter. Aí ele dizia assim, não, eu não estou com nenhum problema, porque a minha mulher é muito crente e tem saias muito longas. Há 20 anos atrás, na época que, mais de 20, 30 anos atrás, na época que eu era menina e estava lá na vivência lá do meu povo do Nordeste, né? As mulheres, principalmente as evangélicas, usavam saias muito compridas. Era tradição da mulher de Deus, a saia longa. E aquele tio gozando, ele bebia, ele falava, olha o tamanho da saia dessa mulher. Ela é mulher de Deus, é mulher de Deus, mulher de oração. Não falava nem mulher, não era mulher. Ó, mulher de Deus, mulher de oração. E quando Jesus voltar, que vocês falam aí que ele vai voltar, eu garro na saia dela e subo também. Ele pensava que porque sua mulher era uma mulher de oração, a sua salvação podia ser conquistada agarrando na barra da saia dela. Ridículo o pensamento dele. Graças a Deus que pelo seu grande amor, depois de mais de 20 anos de alcoolismo, Deus alcançou esse meu tio. Glória a Deus. E hoje ele está certo que ele vai subir por causa do sangue de Jesus. E não da saia da minha tia. Nós somos comissionados, queridos. Nós temos missões a serem cumpridas. Eu quero começar dizendo que a missão de Deus, ela é multiforme. Os deveres, né, de Deus para nós são multiformes. Algumas missões são coletivas. Vou citar algumas delas aqui nessa manhã. Primeira, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Diga assim, é para todo mundo. Segunda, honrar pai e mãe, diga, é para todo mundo. Cuidar de pobres e viúvas nas suas necessidades, a igreja diz, é para todo mundo. Participe para você ir recebendo no seu espírito essa palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas. Para amar ao próximo. Servir. Existem também as missões específicas por grupos, por gêneros. Por exemplo, existe a missão do homem. Como nós ouvimos pastor Léo e pastora Deve pregarem domingo à noite com muita sabedoria. O homem é o cabeça, mesmo que ele não seja o líder. A mulher pode ser a líder, mas o homem sempre será o cabeça. Ser cabeça está relacionado a ser homem. Não existe mulher cabeça. Existe mulher líder, mas não existe mulher cabeça. Então essa é a missão do homem. Deus disse, o homem será cabeça. Mesmo que a mulher dele seja líder, mesmo que ele tenha que entender que ela vai liderar muitas coisas, mas ele vai estar cobrindo a missão dela. Tem a missão da mulher, que a Bíblia fala muito claramente, edificar a sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do bom andamento da casa, ensinar as mais novas a amar o marido, a como cuidar das coisas que Deus lhe confia. Essa é a missão da mulher. Tem a missão da igreja. Qual é a missão da igreja, pastora? Evangelizar, consolidar os salvos, ministrar aos necessitados. Tem a missão de congregar, a missão de admoestar. Deus falou para nós, admoeste o seu irmão, né? Então você pode dizer a quem está do seu lado hoje, olha, presta atenção que Deus está falando com você. Diga isso para essa pessoa. Então, nós temos muitas missões. Algumas são gerais, outras são específicas. Algumas Deus entrega para todos. E outras Deus entrega para pessoas específicas. Mas eu ouso dizer nessa manhã que todos nós que estamos aqui temos missões dadas por Deus. Missões gerais e missões específicas. Por exemplo, se um pai e uma mãe recebem de Deus um filho, automaticamente eles estão comissionados a cuidar daquela criança, sim ou não? Quando nós vemos, por exemplo, uma criança com problemas,
ou de deficiência física, ou psíquica, o que nós pensamos? Meu Deus, grande é a missão daquela família. Grande é a missão daquela família. Amar uma pessoa com um certo tipo de deficiência, cuidar, vai ser maior sacrifício, vai envolver maior dedicação. É como se nós pudéssemos ver claramente Deus dizendo àquelas pessoas: eu confio em vocês. Nessa manhã Deus está te dizendo: eu acredito em você, eu confio em você. Por isso eu coloquei na tua vida as pessoas que estão nela. Por isso eu coloquei você nesse lugar onde você está. Por isso que você está aqui hoje de manhã. Eu amei quando o pastor Marcos falou: muitos poderiam estar aqui, mas não quiseram. Então, porque você quis estar aqui, isso significa que a graça de Deus te alcançou. Diga amém por isso. Esse desejo não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque a graça de Deus me alcançou. Abriu os olhos do meu coração, como nós cantamos. E sabe, queridos, algumas marcas a nossa missão tem. Algumas marcas. E você precisa discernir, para que você ande e chegue aonde Deus quer. A primeira marca que eu quero falar, além dela ser multiforme, é que o chamado de Deus é claro, é evidente. Sabe de uma coisa? Muita gente dentro da igreja fica dizendo assim: puxa vida, mas eu tenho que batalhar muito para entender o que Deus quer de mim. Eu tenho que batalhar muito, pastora, porque o chamado de Deus é enigmático. Vou provar para você que não é. Qual será o chamado de Deus na vida do Jessé? Quem pode me ajudar? Louvor. Qual será o chamado de Deus na vida da pastora Laudiane? Com a abelha e tudo. Pregar. Qual será o chamado de Deus para a vida da pastora Vivi? Ministrar o pastoreio de Deus na área específica das crianças, pelo menos nesse tempo, porque Deus tem lhe dado graça para isso, Deus tem lhe dado o seu favor. Muitas vezes nós achamos que o chamado de Deus é enigmático. Ai meu Deus, eu tenho que discernir esse enigma, eu tenho que fazer igual Sansão, interpretar. Se lavrasses com a minha cordeirinha e passasses em tal lugar, e a doçura do mel na ferocidade da fera. Tem nada disso, irmãos. O chamado de Deus, ele é claro, desde Noé até Paulo, João, que vieram depois de Jesus. Todos os comissionados de Deus tiveram clareza do envio. Eu quero te dizer uma coisa: quando Deus quer alguma coisa de você, Ele vai mostrar. Diga amém por isso. Ele vai ser claro com você, irmão. Se a luz da igreja piscar, aí ela pisca, você vai e dá tudo errado. Aí ela não pisca, você fica lá, morto. Não, irmãos. Deixa Jeová, como diz as meninas do Pentecostes. Deixa Jeová falar. Deixa o Senhor te guiar, deixa Ele te mostrar da maneira clara como Ele sabe fazer. Porque Deus é Deus e a Ele toda a glória. Diga amém. Pode aplaudir o Senhor, vamos aplaudir juntos. Aleluia. Deus não é enigmático. Todos receberam claramente. Noé, construa uma arca. Podem lhe chamar de maluco, mas ela deve ter tal dimensão. Dentro dela vão os animais. Tua família também. Vai chover sobre a terra. É chuva forte. Vou destruir tudo. E olha que naquela época não tinha profeta, naquela época não tinha igreja, naquela época não tinha pastor, naquela época não tinha Bíblia escrita, mas Deus mostrava claramente a sua vontade e continua mostrando. Chegou para Moisés, vamos Abraão primeiro. Abraão, sim Senhor, sai da sua terra. Sai da tua terra e da tua parentela. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Você não pode ter filho, não? Não, Senhor. Sua mulher também não? Também não, Senhor. Não tem mais nem a regra das mulheres e a de avançada idade. E é estéril. Ah, é? Com esse quadro todo? É. Mas de ti, Abraão, eu vou suscitar descendência.
Tu serás pai das nações. Eu te chamo pai da fé. Ah, é, Senhor? É. Com tudo dizendo não, Senhor? É, desse jeito que eu gosto. Aí depois, vem Moisés. Moisés, sim, Senhor. Vai para o Egito. Senhor, eu sou gago. É, Moisés, eu sei disso, foi eu que te fiz. Mas você vai, Moisés. Vai lá, você é o libertador que eu escolhi. Vai falar com o faraó. É, Senhor, e eu vou dizer o quê? Ele vai me tacar pedra. Diga que eu sou, te enviou. Mas quem eu sou? Eu sou. Eu vou manifestar, vai. Mas, Senhor, eu não sei falar, eu te dou uma boca. Levarão contigo. O Senhor resolve nossos problemas, mas a gente tem que cumprir nossa missão. Diga amém por isso. E aí, comissiona Moisés de uma maneira muito clara. É sardente, eu gosto, irmão. É mar abrindo, é cobra, é sangue, é água, é fogo, é enxofre, é piolho, é barato. É tudo que precisa, mas Deus mostra. Ô, irmãos, eu acho bom demais Deus. Ele derruba de cavalo. Ele manda pássaro, leva pão na boca. Ele apronta no bom sentido tudo que ele quer aprontar. Porque ele comanda sobre todas as coisas. Aleluia! E eu e você estamos debaixo do domínio desse Deus. Obrigada, Pai. Todos receberam claramente a missão. Todos. Claro que eu entendo e você também, que a revelação, diga assim, a missão é clara. Não, mas diga como quem tomou café. O pastor Marco até já agradeceu pelo café, pelo de jejum, foi chique. Diga, a missão é clara. Diga, mas a revelação é progressiva. Ele não vai contar o plano todo de uma vez, não. Ele manda por partes. Você vai sair da sua terra. Vou, Senhor, vou. Eu posso ir para o Rio de Janeiro, ou eu vou para Fortaleza, ou eu vou para Maceió, sei lá o que Abraão perguntou. Senhor, eu vou para Samaria, sei lá, não sei nem se Samaria já estava construída naquela época. Mas ele disse, não, sai da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. Começa a caminhar em obediência, sem rumo mesmo. Depois, uma hora, você vai ver que eu vou ser claro mais uma vez. Mais uma vez eu vou ser claro. Eu sou um Deus claro. Eu sou um Deus específico. Eu sou um Deus, a Bíblia diz que a glória de Deus é revelar. Ele revela, ele encobre e depois ele revela. O oculto e o escondido pertencem ao Senhor. Mas aquilo que ele quer revelar aos seus servos, ele o faz. Então o envio é muito claro. Mesmo que a revelação seja progressiva. Deus fala alguma coisa com você, você só tem um comando. Começa a orar. É, Senhor? É. Mas, Senhor, é tipo, como assim? É para quê? Eu vou fazer o quê depois da oração? Eu estou te dizendo, começa a orar. Ora na madrugada. Tá bom, Senhor. Aí você nunca ora na madrugada. Porque eu vou orar na madrugada para quê? Se eu nem sei para que eu estou orando. Ora na madrugada. Foi o comando que Deus te deu. Então ora. Ele vai te mostrar para que você está fazendo aquilo. Faz. É muito lindo ver Deus revelando a você paulatinamente, de acordo com o propósito dEle, as coisas que Ele tem na tua vida. Então você toma o primeiro passo. A segunda coisa que eu quero falar hoje, que é uma marca da missão, além do comissionamento, do chamado ser claro, é que ela está relacionada com as suas habilidades, segundo a visão de Deus. Segundo a visão de Deus. Deus não te chama pelo que os outros veem em você. Deus te chama pelo que Ele vê em você. É tremendo que quando Deus chama Gideão, queridos, o que Gideão diz para Deus? Ai, Senhor, é como se Deus tivesse errado. Deus, olha, vou te falar uma coisa, eu sou o menor. O mais fraquinho, da tribo mais fraquinha, do povo mais fraquinho. E Deus disse para ele, Gideão, homem valente, eu estou te entregando essa guerra, você vai ser o comandante dela. Mas a Bíblia conta cada detalhe lindíssimo. Quando o povo todo estava sendo saqueado e roubado, no campo de Gideão ninguém entrava. Por quê?
Ele era um homem de postura. Ele estava lá, na hora certa, no lugar certo. Então o comissionamento de Deus não foi equivocado. O comissionamento de Deus foi perfeito. Porque ele não estava olhando para a linhagem de Gideão. Ele não estava olhando para as características visíveis de Gideão. Ele viu em Gideão um coração íntegro, um coração pronto, um coração preparado e apropriado para cumprir aquela missão. Sabe por que Deus entrega as pessoas e as coisas na tua mão? Porque Deus vê o teu coração. Diga amém por isso. Ah, Senhor, eu não sou apropriada. Eu não dou conta. Segundo a visão de Deus, você é. Sabe por quê? Deus nos leva além dos nossos limites. Quando Deus nos chama, Ele diz: eu escolho os loucos para confundir os sábios. Eu escolho os fracos para confundir os fortes. Eu escolho os que não são para confundir os que são. Meu Deus, será que eu casei errado? Será que eu casei errado? Meu Deus. Porque parece que eu não sou apropriado para essa mulher. Parece que eu não sou apropriada para esse homem. Você é. Segundo a visão de Deus, você é. Você vai descobrir isso com o passar do tempo e com a sua rendição, com a sua entrega, com a sua disposição. Você vai ver que você é o pai apropriado para esse filho, que você é a mãe apropriada para essa filha. Você vai ver que você é apropriado para essa igreja. Você vai ver que você é apropriado para esse cargo que você está ocupando lá no seu serviço. Seja ele desde limpar o chão a comandar todos os funcionários. Sabe por quê? Porque nós somos apropriados segundo a visão de Deus. É Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Diga amém por isso. É Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Sabe, queridos, às vezes nós não conseguimos ver como Deus vê. Isso nos atrapalha demais. A gente quer abrir mão da missão. A gente quer entregar. A gente diz: Senhor, está pesado demais. Porque você não está conseguindo ver como Deus vê. Peça a Ele para abrir os seus olhos. Como Ele abriu os olhos do servo, do profeta. Quando o servo do profeta disse: eu não estou vendo exército nenhum. Eu não estou vendo jeito de Deus livrar a gente. Aí o profeta orou: Senhor, abre os olhos desse servo e mostra para ele o exército do Senhor que está do nosso lado. Quando ele viu, seu coração se acalmou. Eu profetizo que Deus vai abrir teus olhos para ver o tamanho do exército de Deus que está pelejando pela tua vida. Para ver o tamanho do exército de Deus que está preparando o livramento da tua casa. Recebe nessa manhã. Recebe essa palavra. O Senhor está do teu lado e isso é que é o mais importante. Glorifique a Deus. Aleluia. Eu acho interessante a vida de Saulo. E eu estou ministrando essa palavra porque essa semana Deus me impactou com a vida de Paulo. Em Romanos capítulo 9, quando ele diz: eu desejo até estar separado dos meus irmãos, por amor a Cristo. Se for preciso isso, Deus, olha, aparta-me de ti, me tira, mas salva-os. Como Moisés disse: Senhor, risca meu nome, mas o Senhor vai cumprir a sua palavra em relação a esse povo. Eu assumo a minha missão de uma maneira séria. Eu compreendo, Deus, que é o Senhor quem vai fazer, e eu me envolvo. Sabe, queridos, o que está faltando na minha vida e na tua é derramar o coração, é envolver-nos com o coração sobre a nossa missão. E a nossa missão não é enigmática, não é algo assim fantasioso, místico. A nossa missão são as pessoas. A nossa missão está no nosso dia a dia. A nossa missão está desde enforrar uma cama, servir uma água a alguém, ajudar uma criança, ajudar um idoso, compartilhar os nossos bens, deixar Deus usar nossas palavras, nosso toque. A nossa missão está no nosso cotidiano. Diga amém por isso. E sabe, quando Saulo foi chamado, eu não o escolheria. Talvez você também não. O próprio Ananias, quando Deus disse para ele: Ananias, você vai na rua tal, você vai orar por um homem chamado Saulo, porque ele ficou cego, e você vai orar para que eu restaure a visão dele. Ele disse: Senhor, brinca não. Saulo é aquele que está matando os crentes em todo lugar. Não, Senhor, deve ter tido algum equívoco. Deixa eu orar pelos salvos, Senhor, mas orar pelo perseguidor da igreja. Não sabe ele que Saulo já tinha caído do cavalo, tido um poderoso encontro. Quem és tu? Eu sou Jesus, Saulo, a quem você persegue, e eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome.
Tua vida é mudada a partir de hoje. Olha, irmão, prepara, porque o que Deus precisar fazer para você ter um encontro poderoso com Ele, Ele vai fazer. O que Deus precisar fazer para aquela pessoa por quem você tem orado se converter, Deus vai fazer. Você recebe essa palavra, irmão? Os desígnios de Deus jamais serão frustrados. Aleluia! E sabe, queridos, ele vai ali e ele diz, meu Deus, é ele mesmo. Olha quem era Saulo, que Deus o chama Paulo, depois da sua transformação. Fariseu de fariseus, fanático pela religião, íntegro, homem sério, corajoso, ousado. Pastor, ele matava crente, irmão, ele achava que crente era praga. Ele matava porque ele achava que crente era praga. Ele fazia achando que estava fazendo a coisa certa, que estava defendendo o povo dele. No entanto, Deus mostrou para ele o quanto ele estava enganado. Deus nos mostra o quanto estamos enganados. Diga amém por isso. Mas Paulo era apropriado. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Você pensa que qualquer pessoa podia discursar no oratório romano? Você pensa que qualquer pessoa podia estar diante das autoridades, como ele se viu ao longo do seu ministério? Podia não podia ser Pedro. Porque Pedro era iletrado, diz a Bíblia. Mas Paulo não, ele era preparado. Paulo era preparado, ele estava pronto na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, no mundão. No mundão. Que o mundão deles não é como o mundão nosso hoje, né? Mas era um mundão do mesmo jeito. Ele nem tinha ideia de que Deus estava lapidando a pedra, de que Deus estava preparando, né? Que Deus estava formando para o ministério. Ele já era um pastor, já era vocacionado, mas nem sonhava com isso. Ele não sabia que ele ia pregar aos gentios, mas Deus já sabia. Ele falava bem. Ele tinha ousadia, apesar dos seus limites. Ele fala que tinha um espinho na carne dele. Moisés, eu já disse, era gago. Sabe, queridos, eu sei que nós somos limitados. Mas mesmo limitados, nós somos apropriados. A nossa missão, ela sempre vai exigir de nós dependência de Deus. Dependência. Eu citei aqui a minha habilidade de compartilhar a palavra dada por Deus. Mas ai de mim se eu esquecer que sou dependente dele para tudo. Não é porque eu sei fazer um esboço que eu estou pronta. Não é porque o Gessé sabe cantar uma música, ou a Gabi, ou outra pessoa, que eles estão prontos. Ai deles se não dependerem de Deus. Ai das meninas se subirem para dançar sem depender. Toma um tombo aqui. Ai de nós em qualquer coisa que façamos, pensemos, falemos, se não dependemos do Senhor, dependemos. Mas nem por isso somos inapropriados. Somos limitados, mas somos apropriados. Deus te fez apropriada. E Ele vai te mostrar isso. Pastora, não tem condições. A minha vida está tomando um rumo totalmente diferente do que eu imaginava. Deixa Deus conduzir. Ah, pastora, mas Deus está fazendo isso e aquilo. Eu me lembro quando os meus filhos mais novos, Daniel tinha o quê? Uns 10 anos, 11 anos. Olha como Deus faz as coisas, irmãos. Perfeito. Detalhes que Deus faz. Uma jovem me chamou aqui na igreja, uma menina por quem eu tenho muito carinho. Pastor, eu posso falar com você? Pode, minha filha. Olha os planos de Deus. Eu amo falar dos detalhes de Deus, irmão. Se parece muito pouco para você, me perdoa. Mas para mim é muito grande os detalhes de Deus. E aquela menina falou assim para mim: olha, pastor, eu consegui o meu primeiro emprego. E eu disse, foi, que bom, me alegro com você. E ela disse, eu estou trabalhando numa escola de línguas. Numa escola que forma pessoas em línguas estrangeiras. E sabe, pastor, alguma coisa está me incomodando para eu te falar. Se a senhora quiser, eu posso conseguir um bom desconto para a senhora colocar os seus filhos para estudar. Eu lembro que na época eu perguntei para ela, quanto isso custa? E ela me disse, eu disse, é muito para mim. Eu não tenho, a escola já é o limite daquilo que eu posso pagar, a escola particular. Ela disse, não, pastora, mas acredite, Deus vai fazer. Falei, amém, então pode tentar. Ela trabalhou lá por 6 meses apenas, mas quando ela saiu, ela me deixou com uma bolsa de estudo, de 50% para o Dan e 50% para a Suzana. Só 6 meses aquela menina trabalhou.
E eu disse, bom, aí falei com o pastor, meu bem, eu acho que Deus está abrindo uma porta. E a gente não pode fechar os olhos. A gente jamais poderia pagar essa escola para esses meninos. Mas com 50%, sai 2 por 1, vamos dar uma apertada, vamos deixar os McDonald's do fim de semana e vamos investir. E aí nós colocamos os dois para estudarem. Essa semana nós conversávamos sobre a questão ministerial do Daniel. E ele conversando com os pastores lá da América, falando sobre a questão de tradução e tudo. E Deus abrindo portas. E o pastor Léo falou para ele, Daniel, eu vejo que você pode me auxiliar no ministério, porque você é fluente em inglês. E eu disse, Deus, dá o galardão daquela menina. Porque não foi porque eu sou uma mãe superstar, ou porque eu sou plugada no movimento do mundo. Eu sou apenas uma menina, Deus. Eu estou ali envolvida na tua obra, eu nem penso nessas coisas. Mas o Senhor tomou aquela moça e Deus a possuiu para conseguir aquilo que ia ser um instrumento para o ministério que meu filho vai realizar para Deus. E eu quero que você glorifique ao Senhor por isso. Diga amém, se alegre também, aleluia. O que é que Deus tem te ensinado? Você sabe fazer bolo? Sabe? Então prepara, porque Deus vai usar esse bolo para alguma coisa. Ó, até falei do bolo, lembrei do Flávio agora. O pessoal do bolo que é daqui da igreja, o testemunho deles é poderoso. Eles contaram que certa vez, olharam para o outro e pensaram assim, vamos parar de vender bolo? Porque vendendo bolo na feira, nós não estamos nem comendo direito. Eu acho que esse negócio de bolo não vai dar certo, não. Mas Deus disse a eles, está aí o segredo. Espera, porque o bolo vai virar a provisão. Hoje eles vendem no Distrito Federal uma quantidade de bolos que eles não dão conta de acompanhar a venda. Eles não têm como atender a demanda das encomendas. Eles são hoje prova viva de que Deus pega uma coisa simples. Eu perguntei para ele, ô Flávio, me conta uma coisa, meu filho, como é que você aprendeu a fazer bolo? Homem fazendo bolo. Ele disse, pastora, meu vô era dono de padaria. E eu, moleque, estava lá correndo na padaria e vendo meu vô mexer, irmão. Deus tem um plano em todas as coisas, diga glória a Deus. Eu não sei onde é que você passou sua infância. Eu não sei o que aconteceu na sua adolescência. Eu não sei onde você está hoje. Mas eu sei que Deus vai cumprir o propósito dele para você. Glória a Deus por isso. Pode aplaudir esse Deus, ele merece. Às vezes as pessoas cruzam o nosso caminho e a gente diz, nada a ver. E Deus está dizendo, estou elaborando um plano detalhado. Detalhado. Cada pontinho vai fazer parte do seu testemunho. Cada situação de dor que você está passando, você está sendo lapidado. Cada situação de provação, Deus está movendo. Cada situação que Deus te acrescenta alguma coisa. Talvez Deus diga para você, estude mesmo, meu filho, estude as leis. Sabe por quê? Porque um dia você vai ser um grande defensor da nossa nação. Talvez Deus diga para você, estude mesmo, estude música. Você vai me glorificar com isso. Talvez Deus diga para você, se dedique a esse trabalho. Irmãos, eu tenho ficado admirada de ver esses trabalhos sociais que têm sido desenvolvidos. Isso tem apaixonado o meu coração. A pastora Kay Warren, esposa do pastor Rick Warren, ela conta no seu livro que até ela ter câncer, ela não entendia o propósito de Deus. E quando ela teve câncer, ela disse, agora que eu não entendo mesmo, acho que o propósito de Deus é eu sofrer. Ela conta que quando saía de cada quimioterapia dizia, eu quero desistir, Deus. Eu quero desistir. Mas Deus não permitiu. Deus lhe restaurou a saúde. E ela foi enviada aos doentes com AIDS, que é outro tipo de sofrimento. E ela diz, ela conta que ela entra naqueles lugares com aqueles doentes terminais. E ela não vai ali, olha, eu estou aqui para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque um dia Ele me curou. Não. Ela diz que aqueles doentes com cheiro ruim, e com aparência pior ainda, só querem colo, cuidado, amor, que limpe as feridas, que troque a água. E ela diz para eles, eu estou aqui em nome daquele que me enviou, Jesus Cristo. As minhas mãos te tocam em lugar da dele. A minha boca te fala em lugar da dele.
Eu posso trocar a sua água, porque Ele trocaria a minha. E ali ela vai ministrando com cuidado. E aquelas pessoas em estado terminal vão entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E aquela mulher está cumprindo sua missão, que você pode dizer, não vejo glória nenhuma nisso. Mas Deus vê, irmão. Mas Deus vê. Nós precisamos entender o que é que Deus valoriza. Diga amém por isso. A partir de hoje, começa a orar para Deus te mostrar o que é que Deus dá valor. E o que é que você tem que se ajustar aos valores de Deus. Porque muitas vezes o sucesso para nós não é sucesso para Deus nada. E muitas vezes o que não é sucesso para nós, que a gente nem ao menos compreende. A Bíblia diz que é certo que as provações do presente. Quem pode completar esse versículo? Não se comparam com a glória que nos está reservada. Quando você recebe essa palavra? É para você? É para você? Diga, eu recebo, Senhor. Quem quer a glória que está reservada? Eu quero te dizer, não tem comparação com o que você está passando. É muito maior. Aplauda o Senhor nessa manhã. A quarta marca da visão, ou perdão, da missão, é que ela tem um tempo para ser iniciada. A gente recebe uma palavra, um direcionamento de Deus como nessa manhã e pensamos, amanhã, ou hoje mesmo, algo novo vai aparecer diante de mim. Talvez não. Geralmente, quando Deus te dá o comissionamento e o envio, você entra para o estágio de Deus. Queria saber aqui quem é que já está estagiando na missão de Deus. Pastora, como é que eu sei se eu estou estagiando? Querem mesmo? Pastor Derocil, o senhor quer saber? Se o senhor já está no estágio de Deus? Sabe quando é que nós entramos no estágio de Deus? Quando Ele nos manda servir alguém. Já está servindo alguém? Sabe quando foi que Josué entrou no estágio de Deus para ser o grande líder de Israel? Quando ele começou a servir Moisés. Sabe quando foi que Davi entrou no estágio de Deus para ser o rei de Israel? Quando ele começou a servir Saul. E é engraçado, né, Samuel? Que quando ele chegou lá, ele não disse para Saul, olha aí, Saul, vou te dizer uma coisa, mano, não explora muito meu trabalho não, porque o óleo Samuel já pôs na minha cabeça. É questão de dias, mano, que essa sua coroa brilhosa aí vai pular para minha cabeça. Você pensa que eu vou ficar tocando para esses demônios te deixarem? Eu vou lá para minha tenda esperar, porque Deus já me ungiu. Deus já me ungiu e é questão de tempo, eu estou mandando e desmandando aqui nesse reino, mano. Até essas mulheres aí, ó, que te servem hoje vão servir a mim. A Bíblia diz que elas saíam atrás dele. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Até o coro das mulheres. E ele não ficou ameaçando Saul, ó, fica esperto. Vou contar só os dias que eu vou pegar o teu lugar. A Bíblia diz que com humildade de coração ele servia aquele rei. E o rei perseguindo ele para matar. A Bíblia diz que quando ele o teve na sua mão, e era apenas pegar a lança e destruir a sua vida, e ó, coroa para cá, ele disse, longe de mim, que eu toque no ungido do Senhor. Se eu não passar no estágio, eu não vou assumir o reino. Sabe quando é que as promessas estão mais perto de serem cumpridas na tua vida? Quando você está mais sendo desafiado na humildade. Quando você está mais sendo desafiado no serviço. Ah, eu vou fazer isso na tua casa, eu vou te dar um lar assim, eu vou transformar a tua realidade de casamento. Aí você só vê uma coisa vindo para o seu lado, pedreira. Pedreira. Ah, porque eu vou te dar recurso financeiro, porque eu vou te abençoar, porque eu vou te enriquecer. Aí você só vê uma coisa acontecendo, conta! Fiquei impressionada, Deus me abençoou demais. Eu tenho que compartilhar esse testemunho. Eu fui chamada para pregar numa igreja e eu fui. E quando eu cheguei naquela igreja, eu fui toda feliz. Tinham 20 pessoas no culto. E eu disse, oh meu Deus, que glória. O Senhor pregou para a samaritana. Um a um eu vou pregar para 20 hoje. E aí Deus falou assim, eu tenho uma coisa para te contar. Você não veio aqui hoje para ensinar, você veio para aprender. Eu disse, quebra o vaso mesmo, Jesus. Quebra o vaso. Porque eu pensei assim, quando eu assumir essa palavra, eu vou pregar como se fossem 5.000 mulheres. E essas mulheres vão cair no poder de Deus. E já que é só 20, dá até para profetizar.
Já que é só 20, dá para ungir uma por uma, iricalabassúria, hoje vai ser demais. E o Senhor disse, fica quieto, tu vai ver. Começou o louvor e eu, meu Deus, está acontecendo, esse homem não sabe tocar esse violão. Essa mulher não sabe nem cantar, mas a unção está poderosa demais aqui. E eu chorei o louvor todo. Tudo desafinado e eu chorando. Acabou, uma senhora pegou a palavra para fazer o ofertório e ela disse isso. Olha, hoje à noite eu quero dizer aqui nesse lugar, que Deus está dizendo que quem mais precisa entre nós, seja o que mais dê. Eu disse, como? Quem tiver mais precisando aqui de provisão financeira, de mudança de vida, de restauração. Quem tiver aqui na escassez, esperando promessa, seja o que mais dê. Eu disse, meu Deus, como? A pessoa que está mais precisando, ela deve ter só a passagem de voltar para casa. Como ela vai dar a maior oferta nessa noite, Senhor? E o Senhor disse, eu te disse que tu vieste aqui para aprender. Fica calado e aprende. E eu disse, pai, então é um princípio que o Senhor está me descortinando. Quem mais precisa, mais tem que dar. Eu cheguei em casa e falei para o Keison, Deus diz que quem mais precisa de uma grande provisão de Deus, é quem mais tem que dar. Ele disse, caiu no meu coração. Essa palavra veio do Senhor, Janinha. Ele pegou um dinheiro que ele tinha guardado para investir e deu todo de oferta. Eu disse, amor do céu, tem muita coisa para a gente investir. E as questões... Ele disse, quem mais precisa, mais dê. Eu disse, pai, eu já trouxe a lição para casa e ela já está colocando em prática. Aí, essa mesma senhora do ofertório não parava, não. E falando, e eu olhando para o meu relógio, 10, 15, 20, 30 minutos do ofertório. Mas cada palavra que ela ministrava, eu dizia, meu Deus, eu nunca ouvi isso no seminário teológico, nos grandes congressos que eu fui. Meu Deus, essa palavra é para mim, o Senhor me achou aqui, a samaritana sou eu. Ela terminou de falar, era 9h15, o culto acabava 9h30. Então, irmãos, Deus já nos abençoou tremendamente, agora a palavra com a pregadora da noite. E o Senhor disse, 15 minutos só para tu não ficar sentada. E em 15 minutos eu preguei. E eu disse, irmãos, irmãs, eu quero dizer aqui que o que Deus já tinha que falar, Ele já falou. Ele já falou, irmãos. Eu vou ler o texto que eu trouxe para hoje. E depois nós vamos orar. Porque o Senhor já fez tudo aqui nessa noite. E ali a unção de Deus foi derramada. E eu saí dali transformada, com muitas lições por toda a minha vida. Por toda a minha vida eu vou levar as lições. Sabe por quê? Porque a visão de Deus, ela tem que nos impactar. E naquela noite eu aprendi que sucesso para Deus é bem diferente do meu sucesso. Eu aprendi que os valores de Deus são diferentes dos meus. Eu aprendi com aquela senhora que quem mais precisa, mais dê. Deus a tomou naquela noite para falar comigo essa palavra. Então hoje eu quero te dizer uma coisa, que o tempo, ele vai ter que se passar na tua vida, que o estágio de servir vai ter que ser vivido. Às vezes nós pensamos, Deus deve ter desistido da minha missão. Ou então talvez Deus tenha mudado. Não é isso, eu entendi errado. Deus falou isso assim, mas eu devo ter entendido errado. Não é sim, irmão, é isso mesmo. Guarda a promessa. Esconde a palavra no teu coração para você não pecar contra Deus. E guarda também o tempo. Porque no tempo de Deus, aquilo que precisa se manifestar, vai se manifestar. Não é que Deus mudou ou desistiu. É somente que o tempo ainda não chegou. Diga para quem está do seu lado, é somente porque o tempo ainda não chegou. Diga isso a essa pessoa. Quantos dizem amém a essa palavra? Quantos recebem essa palavra? É para você nessa manhã. Amém? Porque o tempo não chegou, mas quando chegar. Pastor, o que eu faço enquanto o tempo não chega? Serve. Serve. Serve, serve e serve. Eu vou perguntar à igreja, o que fazemos enquanto esperamos o tempo de Deus? Vamos fazer um português correto. O que nós devemos fazer enquanto aguardamos o tempo de Deus? Aí vocês vão responder, servir, ok? O que nós devemos fazer enquanto aguardamos o tempo de Deus? Mais alto, o quê? Mais alto. Agora diga para quem está ao seu lado, irmão, me sirva que eu vou servir você. Glória a Deus, porque alguém serviu água nesse púlpito hoje. Em último lugar,
Cumprimento da nossa missão de vida, seja ela qual for. Quem é professor aqui? Professor ou professora? Hoje o Senhor está dizendo a vocês, não esqueçam que isso é missão. Não esqueçam, ensinar é missão. Nunca esqueçam disso. Quem é profissional liberal, está numa missão. Quem é funcionário público, está numa missão. Ê, missão boa, pastora. Mas quando a pessoa encara como missão, ela é frutífera. Amém? E não importa se você está nos menores ou nos maiores, segundo a visão do mundo. Importa que você seja o servo ou a serva que Deus quer que você seja. E em último lugar, a missão requer que você pague o preço. Não há cumprimento de missão sem preço. O maior exemplo de entrega pelo cumprimento de uma missão foi o de Cristo. E eu volto a citar o texto de Paulo em Romanos 9:3, quando ele diz: eu desejo ser, se for preciso, separado de Cristo, para que meus irmãos se rendam a Ele. Quando nós entendemos que há um preço a ser pago, estamos prontos. E hoje eu quero terminar dizendo para você, que para você chegar no céu, meu irmão, minha irmã, e ouvir o Senhor dizer: entra no reino, serva boa e fiel. Entra no reino, servo bom e fiel. O preço é você mesmo. O preço é entregar a si mesmo para criar esses filhos. O preço é entregar você mesmo para ser marido dessa mulher. Entregar você mesmo para ser a esposa desse homem. Entregar você mesmo para ser filha desses pais, assim como eles requerem. Entregar você mesmo. Quando você tiver vontade de dizer não, isso não dá para suportar. Lembre-se, a Bíblia diz: até agora não tendes resistido até o sangue. Nosso preço jamais será comparado ao preço que Jesus pagou. O preço que Jesus pagou incluiu até a sua morte física. Nunca mais eu vi Deus pedir isso a ninguém. E talvez porque nós não somos levados a uma cruz física, esquecemos da cruz espiritual. A Bíblia diz: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia. Negue-se a si mesmo e me siga. Se você quer ver o propósito de Deus cumprido, comece a dizer: Senhor, eu rendo a minha natureza. O que importa o que eu acho? Não é, Ed? O que importa o que eu acho? Eu também achava muita coisa, estou achando cada dia menos. Eu acho que tudo devia ser perfeito, não é. Eu acho que tudo devia ser fácil, não é. Eu acho que o mundo não precisava passar pelo que está passando, mas está passando. Eu acho que Deus podia agir dessa maneira. Quem sou eu? Não pode o oleiro dizer ao vaso: faço assim, assim? Eu acho, tem que ficar para trás. Você tem que começar a buscar as convicções de Deus. Mulheres que estão já usando esse colarzinho, né? Sim, Deus. Essa semana foi a primeira com esse colar no pescoço. Eu já passei cada uma. Já teve hora que o não veio na minha língua assim: não vou. Aí Deus falou: e esse colar aí está prestando para quê? Sim, Deus. Vai ser do teu jeito. Sim, Deus. E você pensa que Deus aparece na minha sala com as suas vestes resplandecentes e o seu rosto de fogo e diz: ó, minha filha, eu vim dizer a você o que eu quero. Não. Sabe quando é que eu tenho que falar sim, Deus? Quando eu penso: eu não vou fazer isso aqui em casa. E Deus diz: vai sim. Levanta e faz. É o princípio do também que nós aprendemos. Eu vou fazer isso e também